Olá, bom dia. Meu nome é Janaína Magro. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre o diário de classe. Quem me acompanha hoje é o Diogo, nosso atual diretor de vida escolar, e a Raquel, que compõe também a equipe de vida escolar. Pode passar. A gente vai falar um pouquinho dos módulos, né, do diário. A gente teve aí nos últimos dias, né, na última semana, a presença e a live do nosso secretário, falando a respeito das novas ferramentas do diário de classe. Então, por isso, hoje nós vamos detalhar um pouquinho melhor todas as funções do diário de classe, tá? Então, a gente consegue fazer avaliações, as eletivas, dispensa, fechamento, registro de aula, a frequência e a recuperação da progressão parcial também. Eu queria também falar da importância do diário de classe, né? Isso que a gente já vem falando aí há um bom tempo, né? Na verdade, a gente já tinha o diário, né? O diário físico, que há muitos anos vinha sendo utilizado pela rede, passamos para o diário digital e agora a gente vem com novas ferramentas aí do diário, sempre com o objetivo de facilitar. E, claro, contar com a colaboração de todo mundo envolvido nessa live hoje, contar aí com a colaboração dos dirigentes, para fomentar cada vez mais a utilização dessas ferramentas, dos supervisores de ensino, que fazem todo um acompanhamento aí, são sempre muito parceiros da gente em qualquer ação da SEDUC, pessoal do CI, do NVE também, os NITs, professores de tecnologia, e mais tarde nós vamos fazer uma live também para as unidades escolares. Trazendo aqui um pouquinho a respeito da resolução, aí a gente traz um pouquinho da resolução que ampara o diário de classe, né? Primeiro foi a resolução S16, que dispõe aí sobre os registros do diário de classe, e a gente tinha também aí nessa resolução o fim da transição, uma data para a transição do diário de classe. Depois tivemos a resolução 118 de 2021, que ela fala sobre extinguir o diário físico e deixar somente o diário digital. Então, a gente veio passando por todo esse processo de transição, de adaptação do diário digital, né? E agora a gente tem aí como meta principal do nosso secretário, também da SEDUC, né? Para que a gente tenha aí a frequência do aluno, né? Como principal objetivo aí o acompanhamento da frequência do aluno, para que os pais possam acompanhar diariamente a vida escolar dos seus filhos, para que a escola também tenha uma organização disso, né, das frequências, como eu posso colocar, um registro mais fidedigno disso, o que facilita também o acompanhamento por parte das diretorias de ensino, por meio aí dos supervisores e dirigentes. Aí a gente traz agora um fluxo das funcionalidades do diário de classe. Janaína, o diário de classe é tão simples? Na verdade, ele não é tão simples assim, né? Ele é intuitivo, mas ele não é tão simples porque ele depende aí de outros módulos que estejam funcionando corretamente. Então, a gente traz aí o que faz o diário de classe funcionar corretamente. A gente tem a matriz curricular, né? Ela precisa ser validada e homologada, lembrando sempre que quando uma unidade, ela troca aí um tipo de atendimento, né, então ela oferta, neste momento, ela não oferta a educação de jovens e adultos. Quando ela passa a ofertar, essa matriz muda, então precisa trocar a matriz curricular, então não é simplesmente só validar e homologar, então tem que estar atento a isso quando a gente tem alguma alteração na escola também. Temos aí a coleta de classe, e a coleta de classe a gente sabe que ela precisa estar redondinha, para a gente não ter problema lá no futuro. A associação do professor, o calendário e a grade horária. A gente vai detalhar um pouquinho melhor mais à frente esse fluxo, tá? Pode passar? Então, aí a gente tem a matriz curricular, como eu falei, que ela precisa ser cadastrada, homologada pelo dirigente. Temos o calendário de escola. O calendário é super importante, porque é o calendário que ativa o lançamento da frequência. É ele que marca o início aí de cada bimestre ou semestre, né? E a associação do professor na classe, onde eu estou associando o professor àquela turma vigente. Pode passar? Aí a gente tem também a importância do cadastro do horário, né, que é necessário cadastrar para que o professor consiga selecionar o horário do lançamento da aula e visualizar também essa turma. E temos a grade horária. A grade horária, ela é tão importante, na verdade a gente consegue
utilizar o diário de classe, né, sem a grade horária. Mas o que pode isso impactar? Isso deixa mais suscetível a erros. Então, é muito importante que tenha aí a fomentação da utilização da grade horária, é essencial para o lançamento do horário correto. Lá na frente, a Raquel vai explicar melhor uma telinha, onde mostra, quando o professor já tem o cadastro da grade horária, ele visualiza só aquele horário. Quando não tem, abre vários horários para ele selecionar. É nesse momento que pode acontecer um erro de estar selecionando aí sem querer um horário que não corresponde com a aula. Então, por isso, a importância da gente estar cadastrando a grade horária. Pode passar. Aí a gente tem o fluxo, né, para a funcionalidade do diário de classe. Como eu falei, a matriz curricular, ela traz o fundamento legal. Eu costumo dizer aqui internamente com eles que ela traz aí um RG da escola, né, uma identidade da escola. Ela apresenta para a gente que tipo de atendimento é ofertado e ela traz com ela aí o fundamento legal. Cada matriz tem o seu fundamento, precisa ser cadastrada corretamente a matriz e principalmente homologada. Aí a gente tem a matriz curricular, né, como que ela aparece no detalhamento. Para quem já está acostumado, os supervisores conhecem muito bem essa telinha, o pessoal da escola. Para quem já está acostumado, ela traz aí todas as informações, ela traz o componente curricular, ali as disciplinas, traz o código dessa disciplina também, e traz a quantidade de aulas dentro de cada disciplina, formando aí o total de horas por classificação, né? Então, ela traz aí um resumo do que oferta aquela unidade escolar. Pode passar? Aqui a gente traz aí. Como que eu gero o quadro de aulas? Eu preciso ter a matriz, então, cadastrada e homologada, e preciso ter a coleta. A coleta, ela é extremamente importante, porque é a coleta que vai lá na frente indicar a atribuição de aula do professor. Então, matriz e coleta geram o quadro de aulas da unidade. Pode passar. Aqui a gente tem um relatório do quadro de aulas. Por que eu pedi para colocar esse relatório? Eu acho que é bom a gente sempre estar checando o relatório que está disponível lá. Mais uma vez aí, ele traz o componente, traz a turma ligada a esse componente, o total de aula, o tipo de ensino, data fim, data início, código da disciplina. Isso facilita muito na hora da gente olhar lá na atribuição, um pouco antes da atribuição, o saldo de aulas, tá? Então é importante sempre verificar os relatórios e aproveitar para dizer que a gente tem vários relatórios disponíveis na plataforma SED que ajudam muito no acompanhamento. Pode passar. Então, aqui a gente tem o quadro de aulas, né, que a gente gerou, a atribuição do professor, e depois nós temos a associação do professor à classe. É nesse momento que eu quero chamar a atenção de todos aqui, porque se a gente faz, em algum momento, a coleta errada lá atrás, impacta em todo o restante, né? Acho que 1 ano, 2 anos atrás, né, Raquel? Na coleta, quando a gente teve problemas na coleta, a gente precisava voltar, então precisava tirar a associação do professor, vocês lembram disso? A gente tinha que tirar a associação do professor, novamente fazer a matriz curricular, homologar a matriz curricular novamente, acertar a coleta, para depois gerar o quadro de aulas com o saldo correto, ir para a atribuição e depois associar o professor. Então, para evitar todo esse transtorno, né, aí nas escolas, então por isso que a gente pede muita atenção em cada passo que for executado antes, né, do início da utilização do diário de classe. Pode voltar uma tela, por gentileza? Isso. Então, aí, gerou o quadro de aulas, aconteceu a atribuição corretamente, e depois nós vamos associar o professor à classe, selecionar, associar ele àquela turma que ele vai lecionar. Pode passar? Aí a gente tem um histórico de associação, né? No caso da diretoria de escola, ele já traz preenchido aí a flag, aqui a gente fez o print no nosso perfil, então a gente consegue ver o estado inteiro. No caso da diretoria, já vem chumbado ali na flag o nome da diretoria, no caso da unidade escolar, também já vem chumbado aí a unidade. A diretoria consegue ver todas as unidades, né, e a unidade escolar só vê a própria unidade escolar. Então está aí para ser preenchido o histórico para a gente pesquisar aí o professor se ele está devidamente associado.
Aí o histórico da associação. Então, foi feita a associação do professor, e aí a gente tem como exportar e baixar um PDF, um Excel, para a gente estar vendo aí no print que segue abaixo aí, como ele aparece. Aí a gente desconfigurou um pouquinho, tirou o dado da escola, mas ele traz ali para a gente o nome da unidade escolar, a diretoria de ensino, qual é a fase, o tipo de ensino, tá, que está sendo ofertado, qual é a turma, a disciplina, o horário, a gente traz todas as informações nesse histórico da associação. É neste momento que é importante a gente estar verificando se houve algum erro ou não, se está aparecendo, se o professor realmente associado está refletindo aí, se está no horário correto. Então, é super importante estar analisando tudo isso. Pode passar? Aqui tem o calendário escolar, né? Como eu falei lá atrás, o calendário, ele é primordial no diário de classe, porque é ele que abre aí para o lançamento de nota e frequência. E o calendário, ele deve ser digitado lá pela unidade escolar, validado aí, homologado, né, pelo dirigente, perdão, antes ele passa pelo fluxo da supervisão, né, que pode ratificar ou retificar aí o calendário, e depois ele segue para a homologação do dirigente. O calendário, é bom lembrar que toda vez que acontece alguma coisa, tem um decreto do governador, vai ser concedido um ponto facultativo, um feriado, uma emenda, o calendário precisa ser homologado novamente, e a gente nunca pode esquecer disso, de estar homologando o calendário corretamente. Respeitando também aí, hoje a gente sabe que muitos da rede municipal utilizam o calendário também, mas nosso foco hoje é na rede estadual, aí com o diário de classe. Então, o calendário, ele nunca está igual, né, até porque a gente tem aí nos municípios, tem os feriados municipais, que são levados em consideração, são colocados no calendário para o lançamento, para passar pela homologação. O calendário também, ele traz aí a quantidade de dias letivos. Então, se a gente está falando de um curso anual, aí ele traz os 200 dias letivos, ou 100 dias letivos no caso da EJA, dos cursos aí que são semestrais, tá? Pode passar uma tela para a gente mostrar? Aí tem a parte da homologação do calendário, né? A gente consegue consultar aí, pesquisar aí o seu calendário já foi homologado. Também tem um filtro onde a gente consegue verificar se o calendário está parado no fluxo, se ele está parado na escola, se ele está parado com o diretor da unidade, se está parado no fluxo do supervisor ou pendente de homologação do dirigente. Então, aí a gente traz aí a rede de ensino, como vocês sabem, eu acabei de falar também, a rede municipal também usa, traz a diretoria, traz o município, a situação das escolas. Então, ele mostra se é uma situação, se a escola está ativa ou não, mas ele traz aí o calendário para consulta. Pode passar, por favor. Então, quando a gente consulta, ele aparece dessa forma, calendário aí que já é conhecido por muitos, né, por acho que todos, só os novos aí que estão na vida escolar, se algumas pessoas podem não ter visto ainda, mas ele traz nesse formato para a gente. Ali embaixo, ele traz a assinatura, né, do diretor de escola, do supervisor e do dirigente. Então, ele traz todas as informações aí, a diretoria de ensino, os dias letivos, recesso escolar, feriado no municipal, feriado nacional, ele traz todas as informações, ele é bem completo. Se a gente olhar ali um pouquinho acima também, a gente visualiza lá o período, a data início e a data final de cada bimestre e o total de dias letivos também. E o fundamento legal, que ele traz ali em cima, a resolução do calendário, né, vigente, desculpa, não era o fundamento legal, é a resolução vigente do calendário escolar. Pode passar. Aqui a gente trouxe um pouquinho para vocês um quantitativo, tá? Um descritivo, na verdade. Então, a gente trouxe aqui um resuminho do que tem pendente ainda. Matriz curricular, a gente tem 1% pendente. De todas as matrizes ali, do total de 38.292 matrizes curricular, já foram homologadas 37.852, ou seja, 440 pendentes, o que traz aí 1% de matriz curricular não homologadas. Depois a gente pode mandar isso aí em planilhas para as diretorias de ensino, tá? A fim de ajudar. O
Calendário escolar, 5.112 calendário escolar, total homologado 4.409, a gente tem 1.103, está com ponto ali, está errado, mas é 1.103 não homologados, tá? E esses não homologados, pode ser que a escola começou, mas esteja parado no fluxo, então a gente vai pedir para vocês darem uma olhadinha, a diretoria também consegue gerar o calendário, tá? E se quiser a gente pode estar enviando também um total para vocês, isso aí por escola, por diretoria, para facilitar. Então, tem 20% dos calendários que não foram homologados ainda, e é de extrema importância para que seja utilizado o diário de classe. Grade horária, 5.646, homologada 4.277, tem pendente 1.369, o que totaliza aí 24% ainda pendente de homologação da grade horária, tá? Atribuição de aula. Atribuição de aula a gente tem 2%, é bem pouquinho, tá? Já conversamos aí com o pessoal da CRIT, lá do CGRH. Então, a gente tem aí desse total todo que a gente trouxe, a gente tem apenas 2% de atribuição pendente. Atribuição não vou entrar num detalhe, porque eu não sei realmente qual o motivo dessa atribuição. A gente vai detalhar isso melhor depois com o pessoal do CGRH, e aí a gente põe num FAQ para ser transmitido para vocês, tá bom? Pode passar. Tá. Nós chegamos aqui na parte da associação do professor. Eu vou passar a palavra para a Raquel, que vai dar continuidade na apresentação. Bom dia. Eu sou a Raquel, como a Janaína falou. Eu vou falar um pouquinho sobre a associação do professor, frisando na parte de cadastro de horário, na aba 1, que vocês já estão acostumados. E como isso é importante e o impacto que isso tem nos lançamentos de frequência, né? Então, o que a gente vai falar agora, tanto do cadastro de horário e da grade horária mais à frente, tem um impacto muito grande e significativo no lançamento de frequência. Esses são todos os perfis que têm acesso para fazer consulta e acompanhamento. Então, da escola, o diretor de escola tem acesso, vice-diretor, coordenador de gestão escolar, o GOI, secretário da escola, a OE, assistente administrativo escolar, professor coordenador, já na diretoria de ensino, o dirigente, supervisor de ensino, CI, NVE, NRM, o CRH, NPE, diretor, e o professor especialista em currículo. Todos esses perfis conseguem acessar o cadastro de horário e visualizar, acompanhar. Mas quem são os perfis que realmente fazem a inclusão, os acompanhamentos mais de perto? Pode passar, por favor. Então, quem faz ali as inclusões, as associações do professor? O diretor, o vice-diretor, o GOI, o CRH e a comissão de atribuição. Esses são os perfis ali que acompanham mais de perto, fazendo essas inclusões, esses acompanhamentos. E a grade horária, o diretor, o vice-diretor, o GOI e a OE, que fazem essa parte aí de inclusão, do cadastramento da grade horária e esse acompanhamento mais de perto. Pode passar, por favor. E aí, como que a gente faz ali o cadastro de horário, né? Então, a gente vai acessar ali a plataforma sede, a gente vai lá em recursos humanos, atribuição de aula, e aí vai aparecer aí pra gente cadastrar o horário de aulas. Então, ali vai colocar os filtros, né, como a Jana já tinha falado anteriormente, a gente fez os prints com o nosso perfil de órgão central, então, para vocês já vai aparecer ali o descritivo bonitinho, e aí quando você clica em pesquisar, vai aparecer ali todos os horários por turno. Então, vai aparecer ali a série e os horários cadastrados. Todos, né? Um total de todos os horários de cada turno. Porém, caso ainda não tenha feito o cadastro, é possível migrar. Pode passar por gentileza. É possível migrar os horários ou fazer um cadastro. Quando a gente pode migrar os horários? Se no ano letivo anterior e no ano letivo atual os horários forem os mesmos, você pode clicar ali em migrar do ano anterior e aí vai puxar todos os horários que foi cadastrado anteriormente.
O que facilita muito, né, Raquel, para a rede. Totalmente. Ganha tempo, né? Pensa, cadastrar turno por turno, turma por turno, sendo que pode fazer essa migração. É uma facilidade. Muita facilidade. Mas caso tenha ali horários diferentes, algumas alterações, então é possível a escola fazer ali o cadastro. Então é só clicar ali em cadastrar o horário. Pode passar, por favor. E aí vai aparecer essa tela, onde vai ser selecionado o turno, os dias da semana, a turma, a duração de aula, quanto de intervalo, tem intervalo, não tem intervalo, horário de início, horário de fim, e é só cadastrar. É claro que é sempre muito importante observar bem na hora de fazer esse cadastramento, para não cadastrar ali o horário errado. E aí, agora que a gente falou um pouquinho da aba 1, que vocês já estão mais habituados, a gente vai agora enfatizar um pouco mais sobre a grade horária. Então, é sempre bom a gente lembrar que antes de fazer a parte da grade horária, a aba 1 ela tem que estar toda feita, cadastrada, tudo bonitinho, redondinho, por causa que as duas estão interligadas, né? Deixa eu passar, por favor. E aí, para fazer o cadastramento da grade horária, acessando a plataforma sede, vai em gestão escolar, grade horária, cadastrar a grade horária. Aí aqui vai aparecer os filtros, né? Claro que, como a gente já falou anteriormente, para vocês já vai aparecer ali as informações bonitinho. A turma vai ser selecionada. E aí, quando pesquisar, vai aparecer para vocês as opções ali de aula. Então, vai aparecer ali arte, geografia, matemática. E para você fazer esse cadastramento, você vai clicar na matéria escolhida, né, na disciplina escolhida, e ao clicar na matéria, pode passar, por favor, você vai colocar ela no horário escolhido. Então, aí nesse exemplo, a gente está vendo que foi clicado ali em arte, e foi colocado arte para a aula de terça-feira, das 14h30 até as 15h15. E aí você vai fazendo assim, com todos os horários, com todas as disciplinas, até ficar completo. E aí vocês vão ter todo o fluxo aí de aulas e de horário. É possível, se você ver, eu errei, na hora que eu fui cadastrar, aconteceu um erro, coloquei a matéria no horário errado. É possível você limpar toda a grade horária e recomeçar novamente, selecionando ali as disciplinas. Caso esteja tudo certo, é só você salvar, que aí a grade horária vai ficar completinha. E isso é de extrema importância. E por que a gente está frisando isso? Porque mais à frente, que a minha colega Daiane vai falar, o que isso impacta no lançamento de frequência, né? Como que isso aparece lá na hora do professor lançar? Qual que é a importância disso, né? Como que isso facilita a vida do professor na sala de aula, que já é um dia a dia mais corrido. Então, como que o professor vai ter essa facilidade ao chegar na sala de aula, quando ele for fazer o lançamento, quando a grade horária está ali cadastrada. Então, por isso que é muito importante, e a gente vai sempre relembrar isso, que hoje, após cadastrar os horários na aba 1, fazer o cadastramento da grade horária também, para deixar tudo bem amarradinho, assim o professor ele consegue visualizar ali as matérias que são só dele, os horários que são só dele, evitando erros futuros, né? Eu passo a palavra agora para minha colega Daiane, que vai explicar um pouquinho para vocês agora sobre o lançamento de frequência e os impactos que a gente acabou de falar causa se não está feito. Meu nome é Daiane, faço parte da equipe da vida escolar. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o lançamento de frequência. Primeiro questionamento que a diretoria de ensino faz com o centro de vida escolar é como a atribuição de horário e a grade horária impacta no diário de classe no lançamento de frequência. É comum a gente receber bastante reclamações, identificar alguns erros, justamente pela grade horária não ser cadastrada, tá? Quando só é feita a atribuição de horário na aba 1 e não é feito o cadastro da grade horária, o professor tem acesso a todos os horários do dia, aumentando a possibilidade de erro
ao fazer o lançamento de frequência. É muito comum o professor acabar lançando a frequência na matéria de outro professor. Pode passar. Devido a isso, a gente reforça a importância de cadastrar a grade horária para que não tenha esses erros futuros, tá? E para o professor, como é feito o lançamento de frequência? Vai acessar a plataforma sede, diário de classe, frequência, lançamento de frequência. Pode passar para a próxima tela. Nessa aba, é feito o filtro da rede estadual. Cada escola já aparece filtrado, né, o nome da escola. O diferencial, o professor vai fazer o filtro da turma e da disciplina. Pode passar. Nesse caso, é feito o lançamento, né, dos alunos, E é muito interessante, né, Daiane, que na sede a gente consegue visualizar tanto os outros perfis quanto o perfil do professor. Sim. Se você voltar, por favor, volta no slide. Essa é a visão que nós, órgão central e outros perfis têm quando vai acessar ali na plataforma sede o lançamento de frequência, né? Já o professor, para ele, pode passar, por favor, já vai aparecer assim, direto. Então, ele vai entrar lá, ele não precisa fazer vários filtros, já vai aparecer ali para ele as turmas, a disciplina, e é só ele clicar ali em visualizar, que aí vai aparecer para ele a lista dos alunos. Realmente simplificar legal para o professor, né? Para ele não ter um trabalho aí de estar... Obrigada dos cliques. Vamos lá, próxima tela. Observe o horário da frequência. Nesse caso, como havíamos falado anteriormente, a importância de cadastrar a grade horária, que aqui, quando não há esse cadastro, aparece todos os horários de todas as aulas. E aí acontece do professor acabar clicando, né, selecionando o horário que não pertence, pode clicar, passa para a próxima tela, desculpa. E essa é a diferença quando é selecionado o horário específico para o professor, que aqui aparece somente o horário direcionado ao professor. Então, a margem de erro diminui muito. E o professor sabe que aquele horário, aquela data, é referente à sua aula, para o lançamento de frequência. É importante ressaltar que o professor deve lançar diariamente, tá? A sua frequência. Agora vocês entendem um pouquinho da importância da grade horária que a gente falou anteriormente, né? Olha só como que evita erros. Então, quando não tem a grade horária cadastrada, o professor tem acesso a todos os horários e, às vezes, na correria ali, acaba clicando no horário de um outro professor, aí quando o outro professor vai lançar, mas já está lançado, que é uma das coisas recorrentes que a gente recebe, né? Lá no CVS, que a gente recebe muitas reclamações. Eu fui fazer o lançamento e aí quando chegou lá, já tinha lançado. Agora, quando a grade horária está cadastrada, olha como que limita isso, aparecendo só o horário do professor. Então, assim, não tem como ele errar. Ele vai entrar lá para lançar, vai já estar aparecendo o horário dele, ele vai clicar, acabou. Ele lista os alunos e faz o lançamento. Então, é muito mais rápido, muito mais prático para o professor, e ele não perde tanto tempo também tendo que ele procurar o horário dele, né? Até porque ele vai fazer diariamente esse lançamento, né? Essa é a proposta da SEDUC, que o professor faça diariamente, para que tanto o pai tenha a oportunidade, como eu falei anterior, de estar acompanhando diariamente a vida do filho, como fique também o registro organizado por parte da unidade escolar e por parte também da diretoria de ensino. Muitos dados são solicitados, aqui vou fazer um parênteses aqui para falar algo rapidamente, muitos dados são solicitados para a SEDUC, né? Às vezes para responder uma imprensa ou coisa desse tipo. Então a gente precisa estar todos na mesma, ter as mesmas informações, né? Tanto por parte da unidade escolar, quanto por parte da diretoria de ensino e aqui também pela SEDUC. É recorrente aqui no órgão central a gente receber questionamentos, né? Quanto por cento de frequência teve os alunos e tal unidade? Então, quando a gente for procurar esse dado, a escola tem a mesma informação, o dirigente tem a mesma informação e aqui na SEDUC também tem. Isso facilita com o quê? Com o lançamento diário da vida escolar do aluno. Tem um outro ponto também que é importante, se puder voltar, por favor,
como que é feito o lançamento, né? Ele só pode ser feito no dia ou no dia anterior. Então, se o professor, porventura, não olhou lá a data e quer lançar no dia da aula que não é dele, vai aparecer em branco, não vai aparecer os horários igual tá aí na telinha, vai ficar em branco. Que é uma das dúvidas que às vezes a gente recebe também, né, Daiane? Ai, nossa, eu fui lançar e apareceu tudo em branco. É por causa que provavelmente está tentando lançar no dia posterior, mas o sistema ele já está programado ali até para evitar erros futuros, né, do professor às vezes faltar no dia, ter que, enfim, outro professor dar aula no dia. Então, para evitar esses erros futuros, o professor consegue lançar no dia que ele está dando aula e no dia posterior que ele já deu aula. E assim fica muito melhor, né? Muito melhor para o professor. Sim. Ótima tela. E uma das novidades que estamos trazendo aqui hoje, já anunciado pelo secretário, é o diário de classe digital. Pode passar para a próxima tela. Atualmente, a gente tem a versão antiga, que vai ficar disponível somente para Android, e a versão nova, que está disponível para a versão Android e iOS. Ela tem uma carinha nova aí, né, que foi disponibilizado recentemente. Então, se procurarem lá, tanto na Play Store quanto no Apple Store, vão encontrar essa nova versão que está disponível, como as meninas falaram. Porém, a versão antiga não vai ser desabilitada, não é isso? Não vai ser desabilitada. Ainda vai continuar funcional, porém é importante, a gente está aqui para isso, para incentivar vocês a estarem baixando a nova versão, que tem muito menos cliques, como a Daiane vai explicar para vocês mais à frente. Então, é muito mais intuitiva, muito mais prática de usar. Pode passar para a próxima tela. É importante ressaltar que para a versão iOS, a versão antiga continua ativa apenas para utilização offline. E a versão nova continua sendo para a versão online. Observem que a nova versão, a tela é muito mais clean, diferente da versão antiga, que era a tela branca, clara. Pode passar para a próxima. Uma das novidades também é a seleção, a aba de selecionar as turmas. Agora, diferente de outro, que aparecia uma tabela, né, com várias turmas, o novo app ele traz esses filtros mais intuitivos, que você pode filtrar as turmas, já aparecem os dados da escola e a sua diretoria de ensino correspondente. E aí é bom que quando o professor entrar, ele não vai precisar ficar colocando ali os dados, porque já vai aparecer ali a diretoria que ele pertence, a escola, aí ele só vai precisar mesmo selecionar a turma e a disciplina. Então fica muito mais prático, né? Daí, aí depois é só ele entrar para poder fazer os lançamentos. Outra novidade também, que a tela está muito mais limpa nesse novo menu, agora muito mais prático. Acima a gente observa as datas, né, o dia da semana, habilitando a opção de lançamento de frequência, registro de aulas, diferente do outro app que aparece várias opções para o professor, até causando algumas margens de dúvida, né, de confusão para selecionar o filtro correspondente. Pode passar. Uma das novidades também é referente à escolha, à seleção da data do dia da aula, né, que está muito mais clean, muito mais delicado, a tela trazendo, sendo bem intuitivo também, porque quando você abre, já aparece a data, o dia, né, referente à aula. E o bom é que, como não tem tantas cores, não confunde o professor, né? Então, quando ele entrar ali, ele vai selecionar a data que ele vai fazer o lançamento e ir para a próxima tela. Então, é muito mais fácil para ele, né? Identificar. Uma tela mais limpa, né? Sem poluição visual. Porque senão, porque se o professor é novo, vai falar, mas o que é essa cor verde, azul? O que significa isso, né? Agora, ela sendo mais limpa, fica muito mais fácil para o professor entrar ali para selecionar o dia para fazer o lançamento.
Uma das outras novidades também referente ao lançamento de frequência, que no app antigo é possível selecionar apenas pelos horários das aulas, né? No novo app, ele aparece em formato numérico, por exemplo, primeira aula, segunda aula, terceira aula, trazendo essa praticidade e entendimento para o professor. Mas isso só é possível por conta do cadastro anterior que foi feito, né? Exatamente. Tanto da grade horária, quanto do calendário e da associação do professor. Então, um conjunto de fatores que resulta aqui nessa facilidade do aplicativo. E é muito legal, né? Porque tanto o aplicativo quanto a sede puxa as mesmas informações, então o professor é muito mais fácil, porque a gente vive com o celular na mão, ele usar o celular ali, o aplicativo, para poder fazer os lançamentos. Pode passar? E também, uma das outras novidades, é o lançamento de frequência. Antigamente, no app anterior, é possível selecionar apenas 2 alunos e ir lançando, 2 alunos por vez. Agora, no novo app, ele traz essa novidade, a gente consegue visualizar até 7 alunos. Até mais, se subir um pouquinho, até mais alunos. Acho que cabem 10 ali na tela inicial. Sendo possível também colocar, por eventual, véspera, uma sexta-feira, né? Não, colocar frequência, falta para todos os alunos, perdão, ou comparecimento. Na verdade, o que é legal também é que o comparecimento, ele já aparece, né? Então, todos os alunos já vão aparecer ali com comparecimento. E aí, o professor, ele só vai selecionando os que faltaram, e é muito mais prático, né? Do que ter que selecionar presença e falta, um por um, tá todo mundo com presença. Suponhamos que faltaram 5 alunos, ele seleciona ali, falta para aqueles 5 alunos, e eu acho que a grande sacada do desenvolvedor aí foi exatamente a possibilidade de trazer diversos alunos ali e não estar limitado em apenas 2 ou 3 alunos, como a gente via anteriormente. Então, essa nova versão, realmente, ela é muito mais fácil para estar lançando aí a falta do aluno, o comparecimento dele. Pode passar? E lá em cima, pode voltar, por favor. Lá em cima aparece até ali, ó, uma sugestão de registro de aula, até que é bom para o professor não esquecer, né? Porém, uma coisa que é muito importante a gente frisar aqui na hora de vocês estarem fazendo o lançamento é que quando o professor ele salvar, vai aparecer ali a mensagenzinha, se ele quer mesmo salvar, e depois que ele salvar ali, ele vai ser direcionado para o registro de aula. Então, ele pode querer ou não querer ir diretamente para o registro de aula. Lembrando que, se não salvar e clicar ali na abinha de cima para ir diretamente para o registro de aula, vai aparecer também uma mensagem perguntando: você tem certeza que você não quer salvar? Então, isso é muito legal também, porque evita erros, né? Sim. Porque o professor não vai sair da tela sem salvar, porque vai aparecer ali mensagenzinhas para ele salvar, ou para depois que ele salvar ir para o registro de aula, e isso é muito mais fácil. É claro que se o professor optar em voltar para o menu, para clicar no registro de aula, ele também tem essa liberdade, né, que o aplicativo traz para ele. Pode passar? Pode continuar. Uma das outras novidades também é o registro de aula. No app anterior, observe que tem as opções de flagar os registros de aulas, né? Bem. Aqui a gente vê que a mudança que mais teve foi no layout, né? Então, é um layout mais limpo, mais intuitivo. Vai continuar aparecendo ali para o professor as opções para ele das habilidades, né, que ele usou naquele dia da aula. Porém, essa versão está muito melhor do que a anterior, né? Muito mais limpa, muito mais intuitiva para ele. Então, ele vai selecionar ali a habilidade que ele usou naquele dia e vai salvar ela, né? Fazer um registro da aula. Deixa eu passar, por favor. E ele consegue também ali fazer a descrição. Como vocês podem ver, também o layout foi o que mudou aí, né? Então, ele consegue fazer a descrição ali de como foi a aula, fazer observações. Então, isso é muito legal. E tá muito mais... olha como tá mais bonito, né? Muito mais bonito, muito mais intuitivo. Aí, depois que ele fez ali a descrição das aulas, ele salva. E acabou. Finalizou ali o lançamento dele de frequência e do registro de aula daquele dia. Então, muito mais fácil, né, Jana? Para o professor fazer todos os dias,
diariamente com esse aplicativo novo. Está sendo elaborado pelas equipes também um tutorial, né, o passo a passo do lançamento por parte do professor para o acompanhamento, que também será encaminhado às diretorias de ensino, um FAQ também, né, com todas as dúvidas que podem surgir. Qualquer dúvida também que tiver por parte das diretorias de ensino pode estar encaminhando ao centro de vida escolar, ao setorial, né, que é o e-mail setorial, que é o citem.degrem.cevesc@educacau.sp.gov.br. A equipe vai estar direcionando, né, todas essas perguntas para estar colocando num FAQ, num tutorial, tudo isso para apoiar as unidades escolares. Na parte da tarde, a gente vai fazer também uma live voltada somente para as escolas, né, com apontamentos mais específicos, assim, de como, voltado ao professor. A live também vai ficar disponível, né, no repositório, para futuramente, se alguém quiser assistir, quiser tirar alguma dúvida, checar alguma informação, vai estar disponível lá. A gente vai contar também, hoje, com a participação do Cido, que é diretor de DTI, né, ele também ia participar com a gente para mostrar um pouquinho dos dados do BI, como fazer esse acompanhamento. Porém, isso vai ser detalhado amanhã. O Cido teve um imprevisto, não foi possível comparecer, pediu desculpa a todos, mas amanhã ele terá uma live também, acho que com o secretário, onde ele vai estar falando melhor a respeito disso, tá, do BI. Alguma coisa, meninas? Então, só para a gente reforçar sobre o aplicativo, ainda existe a versão anterior, que vocês já conhecem, por causa da funcionalidade dela offline, porém, hoje a gente instrui vocês a estarem baixando a nova versão, que é a versão online, mais intuitiva, com menos clique, que vai facilitar muito mais para o professor na hora de fazer o lançamento na sala de aula. Sim, exatamente, complementando a fala da Raquel, e também a importância de cadastrar grade horária para que não ocorra divergências, que o professor não consiga localizar a matéria correspondente para fazer o lançamento e consegue ter um funcionamento fluido, tanto na PP quanto na sede. É isso? É isso. Qualquer novidade a respeito do diário a gente traz novamente para vocês. A gente tem em breve uma reunião que a gente quer fazer com a vida escolar para estar passando novamente as orientações, falando novamente do diário de classe. Diário de classe, cada vez mais a gente pretende, né, essa é a proposta também da SEDUC, do nosso secretário, que seja utilizado pelos professores. Eu acho que a rede está aderindo super bem, a gente está contando com uma parceria, uma fomentação muito boa dos dirigentes, também da supervisão, e acredito que das unidades escolares também. Hoje a gente vai falar um pouquinho à tarde com eles para sentir isso, mas eu gostaria de deixar meu agradecimento aqui pelo apoio que vocês sempre dão para a gente, e agradecer por essa live, e colocar novamente tanto o departamento, o DEGREM à disposição, quanto o Centro de Vida Escolar à disposição para qualquer esclarecimento. Tenham todos um ótimo dia.